Fome, perseguição, falta de medicamentos e cuidados básicos de saúde. Segundo dados de organizações de defesa dos direitos humanos, a Venezuela está atravessando uma crise de produtos básicos, equivalente a um país em guerra. Filas para comprar alimentos podem durar mais de 12 horas. Os hospitais não têm remédios, seringas ou bisturis. O país enfrenta uma grave crise que luta contra a inflação alta, o desabastecimento e a insatisfação da maioria da população contra o governo de Nicolás Maduro. Desde 2014, a crise já deixou dezenas de mortos, feridos, presos e milhares já buscam refúgio em outros países. Alguns venezuelanos atravessam a fronteira e chegam na cidade de Pacaraima, em Roraima. Aqui são ajudadas por entidades e organizações especializadas em refúgio e direitos humanos, como a Cáritas, que luta para minimizar os obstáculos de um refugiado, que carrega uma história, que implora uma chance em outro país, como no caso dos venezuelanos. A Venezuela é um país grande na América Latina, é um país que grandes reservas de petróleo, tá? E que vive desse petróleo, vive da exploração do petróleo e venda para os Estados Unidos. Tá? Então isso é muito importante. A história inteira da Venezuela, pelo menos no século XX, foi essa tentativa de, essa venda de petróleo para os Estados Unidos, que tem o seu mercado consumidor. 80% do PIB venezuelano é venda de petróleo. Então não tem uma base material, não tem uma agricultura que dê para suprir as necessidades, não tem uma indústria que dê para suprir as necessidades, vive exatamente disso. Né? Antes do Chávez, o que acontecia? A grande empresa, que é a PDVSA, né, Petróleos da Venezuela S.A., era controlada por grupos particulares que vendia para os Estados Unidos e tirava o seu lucro. Quando o Chávez assume, com aquela grande ideia de bolivarianismo, de união dos países da América do Sul e tudo mais, o primeiro ato dele é nacionalizar a PDVSA. Então, os recursos que antes iam para a iniciativa privada passam aí para o Estado. E esses recursos bancam, né, todo o Estado socialista, né, que o Chávez dizia, ali na Venezuela. Mas a partir de um momento, a variação do preço de petróleo e as dificuldades internas, a morte do Chávez, dificultou que esse país continuasse com os altos índices de desenvolvimento humano que tinha antes, né, e que acabou causando um pouco a crise que nós vemos hoje. É uma falta de abastecimento que tem na região, não tem medicamentos, porque depende muito do externo, depende muito do mercado externo. Então, se o preço do petróleo aumenta, o PIB venezuelano aumenta. Se tem um problema com o preço do petróleo, que varia, que flutua, o PIB venezuelano vai diminuir e, eventualmente, vamos ter uma crise como estamos tendo agora. Nós estamos exatamente na divisa entre a Venezuela e Roraima, no Brasil. O Brasil recebeu mais de 30 mil refugiados venezuelanos só em 2015, após uma completa falência dos serviços públicos no país, gerando desemprego, criminalidade. Eles vêm até o nosso país buscando uma condição melhor de vida. Carlos, você tem 24 anos, está há 6 meses aqui no Brasil. O que te fez deixar a Venezuela e vir para cá? Bom, desde quando eu vim para o Brasil, vim buscar um trabalho e buscar um lugar para viver também. Porque na Venezuela, onde eu vivia, está acontecendo uma crise de emprego, de comida e muitas necessidades. E mais que tudo, a saúde. Há também necessidade médica. Na Venezuela, há pouca comida, pouco dinheiro, que não é suficiente para os gastos que se tem no país. E nós, venezuelanos, estamos decidindo buscar outro apoio e encontramos esse apoio e uma saída para a crise aqui no Brasil. E o apoio mais cerca que temos é o Brasil. Só no Brasil, nos últimos 3 anos, o número de pedidos de refúgio cresceu 22.000%, saltando de 230 para 2.230 pedidos. Quem cruza a fronteira precisa enfrentar as barreiras do desemprego, do idioma, da saudade e do desafio de recomeçar a vida sem ter ao lado alguém para segurar sua mão.
Como é que esse refugiado, em média, chega até aqui? Como é o olhar? É um olhar de realmente eu deixei tudo para trás e estou começando uma situação extremamente difícil, é uma situação em que ele se sente completamente deslocado ou perdido, ou é um olhar que traz um pouco de esperança? Poxa, eu tenho a condição agora de começar uma vida nova. Varia bastante do caso, sabe? Uma pessoa que por muitos anos foi perseguida político, um perseguido político, assim, que não tinha lá as condições para se manifestar, de repente chega no Brasil e esse cara tem um pouco mais de esperança, sabe? Ele acha que a vida dele vai melhorar. Muitas mulheres que chegam aqui, que sofriam condições degradantes no país de origem, quando estão no Brasil, percebem que têm mais liberdade, elas acabam tendo essa esperança muito grande, assim, esse olhar de esperança de, nossa, aqui eu vou construir a minha vida mesmo. Então. Agora, tem comunidades que são muito próximas da família. Tem pessoas que que têm essa preocupação com a família. E aí essa pessoa tem muita dificuldade mesmo, assim. Aí é aquele olhar de desespero, assim, sabe, de estar aqui no Brasil, mas compreender que não fica tranquilo. Falta uma parte Falta dela. uma parte. Então depende muito assim o que ela sofria no país de origem mesmo. Assim, sabe? Quem você tem na Venezuela? Você tem pai, mãe, tem irmãos? Hermano, tengo, entre total somos 5 No total, somos 5 irmãos, 3 homens e 2 mulheres. E minha mãe não está vivendo com meu pai, estão separados. E você veio para o Brasil porque passava necessidade, passava fome, inclusive, na Venezuela. Eles hoje, a tua família, vive essa realidade lá? está vivendo todavía. Sim, estão vivendo essa realidade. Como eu trabalho aqui, o pouco de dinheiro que ganho mando para eles conseguirem se manter até conseguir um trabalho melhor aqui, uma casa e trazê-los para cá. É muito forte porque a preocupação é tão grande, porque às vezes eu não consigo dormir pensando na família. Fico pensando e preocupado com os amigos, familiares e todas as pessoas que estão na Venezuela, porque não há comida, não tem trabalho, filhos pequenos que morreram por falta de comida. Agora, o senhor tem uma esposa e tem também 4 filhos. Foi um pouco difícil para... Sim, 4 filhos. Foi um pouco difícil tomar a decisão, mas foi a única alternativa por conta do que está acontecendo na Venezuela, onde não há comida nem dinheiro. Então decidi vir ao Brasil, para a cidade de Pacaraima. Aqui os sonhos precisam ser reconstruídos e tudo começa com o trabalho. E no início não importa muito o salário, e sim a chance de recomeçar. O senhor está no Brasil há quanto tempo? Tenho 4 meses. 4 meses. Nesse período o senhor já conseguiu um trabalho? Não, fijo não. Não consegui trabalho fixo ainda, mas trabalhos temporários para manter a família e me manter nas minhas necessidades aqui. O senhor está fazendo que tipo de trabalho aqui no Brasil? Estamos trabalhando aqui em Brasil, fazendo... Por enquanto aqui no Brasil consegui trabalho de motorista e também para cortar grama. De capinar monte. E na Venezuela o senhor fazia o quê? Na Venezuela, trabalhava com companhia petroleira. E foi difícil se adaptar do trabalho que o senhor desenvolvia na Venezuela para o trabalho que o senhor faz aqui no Brasil? Bom, não é tão difícil o trabalho que desenvolvo aqui. E também estou aprendendo com os trabalhos que estou desenvolvendo aqui também. Fazendo esses trabalhos temporários aqui no Brasil, nada fixo, mas nesses 4 meses, o senhor tem conseguido sustentar a sua família enviando dinheiro para a Venezuela melhor do que quando o senhor estava lá? Sim, há uma ajuda melhor. Sim, é uma ajuda melhor do que eu tinha na Venezuela. Mandando dinheiro daqui para a Venezuela é uma ajuda melhor do que eu tinha. É uma ajuda, pues. Tenho uma ajuda melhor que a que tinha em Venezuela. Você tem uma formação em informática, uma formação técnica, e você estava estudando. Você estava na universidade fazendo engenharia agronômica. Você teve que interromper os teus estudos porque você não estava dando conta de trabalhar e sustentar a sua casa, enfim, e veio para o Brasil. Você tem vontade de voltar a estudar? O que você sonha, Carlos, para o seu futuro?
Para mim, aqui no Brasil, eu gostaria de continuar estudando, trazer minha família para viver comigo e para que eles estudem também, porque todos deixaram de estudar para trabalhar e sustentar os gastos da família. E na Venezuela, é pouco provável que consigamos estudar por tudo o que o país está passando, a crise. Chega uma pessoa da Venezuela, por exemplo, não fala o idioma, não fala português, muitas vezes uma escolaridade muito baixa. Então, acaba essa pessoa saindo do seu país de origem, chegando no Brasil e tendo uma situação econômica, uma situação financeira muito precária, mas ainda superior à que vivia no país. Eu conversei, por exemplo, com algumas pessoas que estavam ganhando muito pouco aqui, passando necessidades aqui, mas ainda conseguia ajudar minimamente a família que ainda estava na Venezuela. É impressionante que essa é uma realidade dos refugiados, dos solicitantes de refúgio em geral. Né? Mesmo os angolanos, os congoleses que vêm para o Brasil, eles dizem, nossa, eu não sei porque vocês reclamam, vocês têm educação de graça, vocês têm saúde de graça. A saúde é um ponto muito alto, né? Porque por mais que a saúde pública no Brasil seja precária em vários aspectos para a gente que é brasileiro, para eles existe o mínimo, né? Porque lá existe falta seringa, medicamentos de todas as categorias, né? Analgésicos, qualquer tipo de medicação e o próprio atendimento médico é muito precário. A saúde é um ponto alto. Muitos valorizam o fato do Brasil ter um sistema de saúde público gratuito que funciona minimamente. O alto número de desempregados no Brasil não assusta quem vem procurar um lugar ao sol. O que assusta mesmo é o medo de voltar a viver a crise na Venezuela. E aí o Brasil se transforma na única alternativa, única esperança. Agora, você gostaria que a situação no seu país voltasse a ser como era antes e você pudesse continuar vivendo na Venezuela, ou você nem pensa nisso? Você quer estabelecer a sua vida aqui no Brasil agora? Como toda pessoa que busca o melhor para a sua vida, sempre quero melhorar mais. Porque quando um lugar está ruim, precisamos procurar algo melhor. Então eu prefiro buscar o melhor, viver aqui no Brasil, que é um país que tem comida, cuidados médicos, trabalho, e assim eu pretendo buscar um bom futuro para a minha família. E assim uno busca bom futuro para nossa família e as que vendrão mais adelante. Eu pretendo ficar no Brasil e visitar minha família na Venezuela, até conseguir trazer todo mundo para morar aqui no Brasil. Doutor William, e como advogado, e o senhor dedicou grande parte do seu tempo fazendo um mestrado e um doutorado na área de direitos humanos e com um olhar internacional, na sua opinião, o que precisaria acontecer para que a Venezuela não passasse mais por esse momento de crise, que ela conseguisse se recuperar e esses venezuelanos pudessem viver bem, em harmonia, no país de origem? Nossa, essa é uma pergunta difícil, é uma pergunta complicada. Olha, hoje a Venezuela está com um problema principal que é a perseguição da oposição. Tá? Então, o Maduro, ele concentrou os poderes, ele quer modificar uma constituição, mas diferente do Chávez, ele não dá uma abertura para que as pessoas falem. O Chávez dava abertura para as pessoas falarem. Tá? Era um sistema fechado, tinha um controle da imprensa, mas ele de alguma forma permitia manifestações políticas e tinha um senso melhor das ruas. Tá? Eu não vejo Maduro tendo essa perspectiva do que está acontecendo lá, de repente para poder transformar seu próprio governo. Sabe? Dependeria de uma transformação, nem sei se uma mudança política vai resolver, tirar o Maduro e colocar outro, nem sei se é a solução, mas pelo menos assim, entender qual é o clamor da população, né, e fazer essa transformação interna. Acho que isso seria o principal. Para aqueles que chegam aqui, o futuro da Venezuela passa a ficar em segundo plano. E a única coisa que importa é ser acolhido, ter uma nova oportunidade e conseguir sonhar de novo. Seu Agapito, muito obrigado por ter conversado com a gente. Espero que Deus abençoe essa nova realidade que o senhor vive, que logo o senhor possa estar perto da sua família de novo
e que o senhor possa encontrar tudo que o senhor está buscando aqui no Brasil? Bueno, donde estoy pensando aquí en Brasil, o sea, O que eu quero aqui no Brasil é ser um cidadão também brasileiro e ser um exemplo. Trabalhar e viver aqui com meus irmãos venezuelanos e minha família e viver uma vida mais tranquila do que vivia na Venezuela. Qual o teu maior sonho? Mi sueño sería ser una persona graduada, de estar bien con... Meu sonho é ser uma pessoa adequada, estar bem com Deus o tempo todo, me casar, ter meus filhos, trazer minha família para cá, ter um bom trabalho, que minha família também trabalhe e seja o que Deus quiser. lo que Dios quiera. Que Deus te abençoe para que você consiga realizar esses sonhos.